Irmãos, graça e paz. Eu quero abrir com os irmãos então no texto que nós estamos lendo esses dias, né? Que é livro de Esther, capítulo 3, verso 8 em diante, do 8 até o 11, né? E mais uma vez, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, nas Tuas preciosas mãos, tanto quem fala quanto quem ouve. Obrigado por estarmos na Tua presença nessa manhã e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso ambiente. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor mesmo venha nos conduzir à Tua presença, venha nos fazer ver a Cristo na Tua palavra, que o Senhor mesmo venha cingir nossas mentes, nos livrar de toda distração e também toda obra das trevas, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Viemos aqui, Senhor, para sermos edificados, para sermos fortalecidos na Tua presença, que o Senhor glorifique o Teu nome no meio do Teu povo. E continuamos declarando a nossa dependência, tanto quem fala quanto quem ouve, dependemos de Ti. Louvado seja o Teu nome. Então, irmãos, capítulo 3 aí, né, de Esther. Ainda escuto um barulho, ainda que pouco, aí no subsolo. E eu queria, irmãos, eu vou ler o versículo, a gente vai dar continuidade ao assunto com a permissão do Senhor. Mas veja, ainda pegando o gancho do que Marcelo falou no intervalo, um sentimento que me vem ao coração, e digo para os irmãos, não é só hoje não, é um sentimento que me vem ao coração observando nossas reuniões de domingo. Além do que Marcelo já falou, do início da reunião de Partir do Pão. Quando dá 9h30, a gente sabe que grande parte dos irmãos não chegou ainda. Muitos irmãos, muitos mesmo, vão chegar depois de 9h30, ou seja, a reunião já começou e os irmãos aí começam a chegar em sua grande parte, né? Aí não vou entrar no mérito, você teve dificuldade, você não acordou cedo, não acordou bem, não vou entrar aqui nesse mérito, mas o fato é, você chegou atrasado. A reunião, quando você chegou, a reunião já estava iniciada, já estava em andamento. Aí, irmãos, entra o que Marcelo falou, reverência. Você chegou na reunião, mas o centro da reunião é Jesus. Você pisou o pé ali, imagine, faça um exercício de imaginação. Imagine que o Senhor está aqui na frente e todos nós estamos aí prostrados diante dele. Essa imagem na tua mente é para poder te fazer entrar na reunião com reverência. Eu cheguei atrasado, os irmãos já começaram e o Senhor já está recebendo os louvores. O Senhor já está aqui recebendo a nossa adoração, as nossas orações. Então, eu chego, irmãos, nesse espírito. Eu chego quieto. Eu não chego fazendo barulho, chamando atenção, puxando conversa com quem está do lado, arrastando cadeira. Isso é reverência. Não estou falando, aqui eu estou falando e eu não tenho receio de ser mal compreendido. Por quê? Porque os irmãos conhecem nosso coração. Eu não estou falando, digamos, aquela irmã, aquele irmão que precisa de uma cadeira de braço. Aí ele só encontrou dessa aqui
Aí ele vai pedir a um irmão para poder providenciar uma cadeira de braço para ele. Aí, claro, vai ter uma movimentação, vai tirar uma cadeira do lugar, botar outra. Não estou falando disso. Isso é normal, isso acontece. Mas que eu estou aí no meio dos irmãos, eu não preciso de cadeira de braço. O que é que eu faço? O irmão está lá providenciando uma cadeira de braço. Eu estou aqui diante de Deus, louvando, adorando. Deixa quem for providenciar lá providenciar. Eu não me distraio. Eu não me distraio. Porque é questão de reverência. O Senhor já está aqui. Nós aprendemos que é assim: se a igreja marcou a reunião para 9h30, Jesus começa a reunião conosco 9h30. 9h30, 9 horas, seja o que for, o Senhor está pronto para reunir conosco. Ele reúne conosco, né? A sua presença está conosco no horário marcado. Então você teve dificuldade, você não chegou na hora certa, era para ter chegado, mas você não chegou na hora certa. Chegue sem atrapalhar o andamento da reunião. Isso é reverência. Eu cheguei atrasado, mas Jesus já está aqui. E os irmãos que chegaram no horário já começaram a reunião, já estão aqui. A reunião já está em andamento. Eu chego e eu me junto à reunião. Eu não chego como se eu fosse começar uma nova reunião quando eu cheguei. Não. É questão de reverência. O Senhor está aqui. E o que Marcelo falou, não é questão de um lugar. Moisés estava no deserto, apacentando ovelhas. Ele viu um mato, uma sarça, começar a pegar fogo. Ele vai diante daquela sarça incendiada, e quando ele se aproxima, a voz do Senhor fala assim: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. Ora, mas era o deserto. Era o deserto onde a ovelha pisava, onde Moisés pisava, mas a partir do momento que o Senhor baixou naquele lugar, o lugar é santo, irmão. Então, nós não estamos falando que isso aqui é santo. Isso aqui só é o que é porque o Senhor está aqui. Quando o povo de Deus se reúne, nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Pronto, a presença dele, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, todas as minhas atitudes acontecem, são realizadas diante do nosso Deus que é santo. Então, eu não posso estar na reunião de qualquer maneira. Então, pode ser aqui, pode ser no grupo caseiro. No grupo caseiro é a mesma coisa. Começou a reunião, eu estou diante do Senhor. Então não posso agir atrapalhando, não posso agir sem reverência. Eu cheguei atrasado, os irmãos já estão orando, eu chego calado. Calado, por quê? Porque eu cheguei atrasado, os irmãos não. Então deixa a reunião começar e eu me junto aos que ali estão. Isso é reverência. Amém? Que o Senhor nos ajude. Esther, capítulo 3, verso 8 em diante. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse:
essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Nós estamos focando nesses dias esse falar de Amã, que é o falar de um inimigo do povo de Deus. Está escrito no verso 10, né? Amã, inimigo do povo de Deus. Então, no falar do inimigo, o Senhor está nos mostrando em que nós devemos prestar atenção. Então o inimigo falou 3 coisas, na verdade 4. A quarta é pedir a morte do povo de Deus, não é isso? Então o inimigo falou assim: ó rei, no meio do teu império, 127 províncias, vários povos que o Senhor conquistou, estou parafraseando, e existe um povo que ele não está só em um lugar, não. Esse povo está espalhado no meio do teu império. Essa é a primeira coisa, é um povo espalhado. Segunda coisa, é um povo diferente. As leis, os costumes desse povo são diferentes. Ele faz questão de dizer assim, ó, de todos os costumes e leis dos demais povos. Ele está falando de nós, do povo de Deus. Em simbologia, em tipologia, ele está falando de nós, do povo de Deus. No Novo Testamento, isso é para a igreja. Nós somos um povo diferente, nossas leis, nossos costumes são diferentes. Nós somos um povo espalhado entre todos os outros povos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então nós somos diferentes mesmo. Nós fomos comprados, fomos chamados por Deus para sermos diferentes. Rogo-vos, irmãos, que andeis de modo muito digno da vocação a que fostes chamados. Então, o povo de Deus, ele é chamado para ser diferente. E novamente, a gente fala, porque falamos anteriormente, não se trata de sermos melhores do que as pessoas aí fora, que não conhecem o Senhor. Não somos melhores, somos privilegiados. Somos vasos de barro, nos quais o Senhor, na nossa conversão, Ele depositou o tesouro em nós. O tesouro é Ele. Então isso nos torna diferentes. Qual é a diferença do crente para o incrédulo? Ah, é porque ele não bebe, não fuma, não mente. Tudo isso pode acontecer na nossa vida, mas a nossa diferença, irmãos, é que nós temos a vida de Deus morando em nós. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. João 14, 23. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e nele faremos o quê? Morada. Essa é a diferença. Eu sou daquele tempo, eu me converti ainda na primeira metade dos anos 1980. E naquele tempo era corrente dizer assim, ó, crente não bebe, não fuma e não mente. Na verdade, essa é a nossa conduta. Essa é a nossa conduta. Porém, a nossa diferença de fato é porque o Senhor colocou o seu Espírito em nós. Essa é a diferença. Então nós somos um povo diferente, sim, mas não somos melhores. Por isso que nós lemos na semana passada, o Senhor falando lá em Êxodo 23 para Israel, você não vai desprezar o estrangeiro. Você não vai maltratar o estrangeiro. Por quê? Porque você também já foi estrangeiro na terra do Egito. Então nós sabemos o que é não estar na presença de Deus. Nós sabemos o que é viver na cegueira. Nós sabemos o que é ouvir o Evangelho e desprezar o Evangelho.
Nós sabemos o que é ser contra o Evangelho. Por quê? Porque nós já estivemos desse lado. O Senhor teve misericórdia de nós, nos alcançou e agora nós estamos na sua presença. Então, você tem que compreender, você não tem que aceitar, mas você tem que compreender quando as pessoas aí fora agem como agem, porque elas não têm a vida de Deus, elas ainda são estrangeiras, ainda não fazem parte da nossa pátria celestial. Então, o Senhor, desde o Antigo Testamento, falou para Israel, e para nós, isso em simbologia, serve muito bem para nós, igreja, povo de Deus do Novo Testamento. Não maltrate o estrangeiro, porque você sabe o que é ser estrangeiro. Então, não é se achando melhor, não. O que somos, Paulo disse, pela sua graça eu sou o que sou. Se você é alguma coisa, você é nele. Se você tem hoje virtudes elevadas, se você vê o mundo de forma diferente, se você se voltou para Deus, tudo isso é nele, em Cristo. Tirou Cristo, a gente é vaso de barro, cai e quebra. Então, segunda coisa que o inimigo falou, é um povo diferente, é mesmo. Suas leis, seus costumes, aí, sol aberto, não está nem muito forte o sol hoje, né? Mas aquele sol de verão de Salvador, domingo de manhã, os crentes se arrumam e vêm partir o pão. Nossos costumes são diferentes, nossa prioridade é diferente. Por quê? Porque o Senhor nos comprou, e aquilo que a gente desprezava, desconsiderava, ou até não gostava, aquilo passou a ser o nosso prazer agora. Estar com os santos, lembrando do Senhor, domingo de manhã, ô glória! Começar a semana dizendo, essa é a lembrança mais importante da minha vida, é lembrar que Jesus morreu por mim. Eu estava no Partir do Pão, irmãos, eu estava me lembrando, só um parênteses, claro, há uma história de uma jovem, essa jovem, no chamado dia de finados, ela estava assim, as pessoas que têm esse costume, nós não, as pessoas que têm esse costume aí fora, no dia de finados, elas vão lá no túmulo de seus parentes, dos seus entes queridos, depositar flores, né? É como se fosse uma homenagem aos mortos. O pessoal aí fora tem esse costume, nós não. E essa jovem, ela estava assim, num cemitério, diante de um túmulo, e ela chorava naquele túmulo, ela depositava flores, e aquilo chamou a atenção de uma pessoa. Ele esperou ela se recompor, passou o tempo e foi lá perguntar. Ele falou assim, me desculpe, mas assim, eu percebi que você fica tão assim emocionada nesse túmulo. Era uma pessoa querida da sua família, era seu pai, sua mãe? Ela falou assim, não, esse túmulo, aqui foi sepultado um bombeiro que na minha infância, a casa de meus pais pegou fogo, e eu estava lá, eu era um bebê, e todos já tinham desistido de tirar o que estava dentro da casa, mas eu estava lá na casa, eu ia morrer com um incêndio. E esse bombeiro falou assim, não, se tem alguém lá dentro, eu tenho que ir lá resgatar. E ele entrou, resgatou o bebê, que era essa jovem, mas ele morreu. Então aquela jovem ia ao túmulo daquele bombeiro todos os anos depositar flores, prestar homenagem, porque ela dizia assim, porque ele morreu por mim, ele morreu para que eu hoje estivesse viva. Irmãos, esse é o partir do pão. Essa história cabe exatamente no partir do pão. Ele morreu para que eu tivesse vida. Então, nosso costume
de vir aqui no domingo partir o pão não é religião, não. Não é um negócio mecânico, não. A gente vem lembrar daquele que morreu. E se ele não tivesse morrido, quem teria morrido seria eu. Então, tá vendo? Nossos costumes são cheios de realidade. Então, o povo de Deus é um povo diferente. Nossas prioridades são outras. Por isso que a gente vem aqui. Por isso que o povo de Deus, na face da terra, se reúne em torno da mesa do Senhor para agradecer pelo que Ele fez por nós. E o inimigo falou também uma terceira coisa. Ele falou que esse povo não se submete às leis do rei. Ou seja, esse povo vive à revelia do que o rei, a autoridade, prega, fala, edita. Foram três coisas que o inimigo falou. E a quarta, pediu a morte. Esse povo, então, rei, não merece viver. Foram quatro coisas, né? Porque o inimigo realmente, ele quer destruir o povo de Deus, né? Ele veio matar, roubar e destruir. Mas já foi derrotado na cruz. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estávamos falando da segunda coisa, de nós sermos diferentes. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a nossa dificuldade muitas vezes como povo de Deus? É que Deus nos chamou para sermos diferentes. E eu queria que todos ouvissem o que eu vou falar, em especial os jovens aqui presentes. Essa palavra é para todos. Mas eu lembro muito dos jovens aqui presentes. Por quê? Porque a nossa, eu vou usar esse termo, a nossa glória, o nosso privilégio é exatamente sermos diferentes. Mas o povo de Deus tem muita dificuldade quando a gente quer ser igual às pessoas aí fora. Porque nossa natureza não casa mais com o ser igual a esse mundo. Deus mudou nossa natureza. Tentar ser igual ao mundo vai nos trazer incômodo. E eu queria ler um texto, né? Vou deixar Esther aberto aqui. Eu queria ler um texto lá em 1 Samuel capítulo 8. Olha, já abriu direitinho aqui. 1 Samuel capítulo 8, verso... Vamos ler do 1. Só para ilustrar isso. 1 Samuel 8:1 diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Veja, irmãos, essa expressão, eu vou prosseguir no texto, mas observe, eles pedem um rei e eles se comparam com todas as outras nações. Como as outras nações têm um rei, a gente quer ter um rei também. 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito, até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti.
Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Irmãos, ao pedir, eu vou ler mais alguns versículos aí mesmo nesse texto, mas observe, os irmãos, que vocês leram comigo. Ao pedir um rei e tentarem com isso se igualar às outras nações, Israel estava, na verdade, rejeitando a Deus. Conclusão direta que está no texto. Aquilo que poderia ser só uma coisa simples, não, mas todo mundo tem, sabe aquele todo mundo faz? Sabe aquela expressão? Eu não vejo nada demais, todo mundo faz isso. Todo mundo tem um rei, por que não tem outro? Por que não tem um? Está vendo? Mas é isso, irmãos, o nosso privilégio é exatamente sermos diferentes. Todas as nações têm um rei, mas quem é o rei de Israel? O Senhor nosso Deus. Eles não entendem isso, e agora eles querem se igualar às outras nações, tendo um rei também. E essa palavra desagradou ao Senhor, porque na verdade estavam rejeitando o Senhor. Aí os irmãos entendem, né? Coloque sua mente no Espírito e acompanhe comigo o seguinte: os irmãos entendem quando Tiago, pelo Espírito, vai falar lá no Novo Testamento que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Que quando você tem amizade com o mundo, quando você se iguala ao mundo, quando você se coloca no mesmo nível do mundo, você está rejeitando Deus. É o mesmo raciocínio bíblico. Porque a nossa glória é sermos diferentes. Quem foi que disse que Israel tinha que ter um rei, porque as outras nações também têm um rei? Quem foi que disse isso? Ninguém falou. Mas sabe, a mistura com o mundo faz a gente absorver os costumes do mundo. As más conversações corrompem os bons costumes. Não é isso que Coríntios fala? Então Paulo queria um rei. Não estamos aqui, você leu comigo, não estamos aqui cobrindo o erro dos filhos de Samuel. Erraram, aceitaram suborno, perverteram o direito. Está errado. Na igreja, pecado tem que ser tratado. Não tem que aceitar o erro ou adotar uma nova solução por causa do erro. Não, a solução é a mesma. Pecou, tem que ser tratado. Quem pecou tem que se arrepender, tem que trazer o pecado para debaixo do sangue, tem que restituir se for necessário. É o padrão da palavra. Mas eu não tenho que inventar uma solução porque o lado de cá está errado. Não, eu tenho que tratar o lado de cá que está errado. Mas qual foi a solução deles? Outro rei. Outro rei não, um rei. E com o argumento de que todas as outras nações têm um rei, a gente também quer ter um. Está vendo? Mas os nossos costumes são diferentes. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nosso tratamento, o nosso caminhar, o nosso andar também é exclusivo. É aqui, ó. Verso aí mesmo no capítulo 8. Depois, porque o Senhor fala assim, né? Você leu comigo aí. O Senhor fala assim: tá bom, Samuel, eles estão pedindo um rei, atenda a voz. Eles na verdade estão me rejeitando. Atenda a voz deles. E agora diga a eles o seguinte: que o rei tem direitos. No momento em que vocês quiserem um rei e colocarem um rei sobre vocês, ele vai ter direitos sobre vocês. Então você vai ler para eles a cartilha para dizer a partir de agora a que eles estarão submetidos. E Samuel faz isso. Samuel, o rei vai pegar seus filhos, vai colocar para trabalhar para ele,
vai cobrar imposto sobre vocês, e ler o beabá para eles ficarem cientes do que eles estavam escolhendo. Aí Samuel faz isso. 19, diz assim, ó: porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Olha o 20, irmãos, como é enigmático. Para que sejamos também como todas as nações. Está vendo? Israel queria ser como todas as nações, não queria ser diferente, queria ser igual. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então, grande dificuldade do povo de Deus, a igreja no Novo Testamento, é quando nós queremos nos igualar ao mundo, porque a nossa natureza é de povo diferente. Salmo 147, por favor, abra comigo. Salmo 147. Vou ler o primeiro versículo. Do 1 até o 3 aí, mais ou menos. Você abriu comigo aí? Amém? Salmo 147 diz assim, ó: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Aí o Salmo começa elevando nossos olhos para o Senhor, né? Versículo 2, ele baixa nossos olhos para poder falar da obra do Senhor em Israel. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Está vendo? O Salmo começa elevando nossos olhos para o Senhor e depois ele vai falar da obra que o Senhor faz com Israel, a obra na terra, né? E aí, ó, o Salmo termina dizendo assim, ó, verso 19: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Esse, irmãos, aqui é o selo da exclusividade do povo de Deus. Não fez assim a nenhuma outra nação. A igreja, por extensão, a igreja não é igual, não se parece com nenhum outro povo aí de fora. A igreja é a igreja. O Salmo diz: não fez assim a nenhuma outra nação. Por quê? Porque todas ignoram o plano de Deus, sua palavra, suas leis, seus preceitos. As pessoas aí fora ignoram o que nós recebemos, porque elas não receberam isso ainda. Então a nossa glória, por isso que eu falei, para os jovens que me escutam nesse momento, embora essa palavra seja para todos nós, mas para os jovens, sabe por quê? Porque eu não sou a melhor pessoa para falar disso não, mas não tem aquele negócio de sensação de pertencimento, não é assim? Que o jovem quer se enturmar, ele quer se sentir pertencente àquela tribo, àquele contexto social. Aí o pessoal pode falar muito melhor do que eu. Aí muitas vezes está na escola e ele se sente mal porque os coleguinhas dele, ou os colegões, depende da idade dele, eles caminham num ritmo só, eles caminham segundo o curso desse mundo. Efésios, eu não vou ler, mas você conhece esse versículo, irmãos. Efésios não fala isso? 2:1, a gente lembra desse versículo aqui no Partir do Pão. Diz assim, ó: ele vos deu vida, é assim?
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é assim? Aí diz assim, ó, nos quais, delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Palavra curso ali, quando eu leio, eu lembro de um rio, né? O rio tem aquele curso que vai de uma direção para outra, né? De um ponto para outro. Mas aquela palavra curso ali é aeon. Cada era, cada época tem seu modo de ser, tem seu costume. Cada época tem sua realidade. Então cada jovem, em cada época, viveu de acordo com os costumes desse mundo, daquela época, daquela era. E isso é montado pelo inimigo para poder influenciar as pessoas. Então, as dificuldades do jovem hoje, 2025, não são as mesmas de um jovem dos anos 1970, quando eu nasci. Mas existe dificuldade em todo o tempo. Por quê? Porque esse mundo é perverso, esse mundo está na mão do inimigo. E por isso o evangelho tem sido pregado para poder resgatar as pessoas do império das trevas. Mas o que acontece? O mundo em cada época, ele vive de acordo com os costumes daquela época. Então o jovem, ele se sente mal, porque todos os coleguinhas dele têm aquele costume pecaminoso, e ele é crente. Ele é crente. Então ele sabe que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo o ambiente tenta influenciar ele para ser igual aos jovens da sua época. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos jovens, para eles entenderem que a glória é ser diferente. A glória é eles poderem bater no peito, não com orgulho não, viu? Dando glória a Deus, mas bater no peito e dizer assim, ó, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, no meio dessa geração, eu sou diferente mesmo, eu sou diferente, eu não sou como as outras nações, todas as nações são diferentes, porque eu sou da pátria celestial. E 1 Pedro, eu quero ler lá no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 4, leia por favor comigo. É como eu estou falando, essa palavra não é só para os jovens, mas cai muito bem para os jovens. Por quê? Porque há essa pressão do mundo. Há essa pressão do mundo. Poxa, gente, rapaz, por que você é assim? Todo mundo de sua idade faz isso. Exatamente. Todo mundo da minha idade faz isso, porque todo mundo segue um curso, todo mundo segue esse rio, que é o mundo, mas o Senhor me deu graça, me deu vida, para eu nadar na direção contrária. Está vendo? Eu não sigo o curso desse mundo, eu ando na direção contrária, porque eu sou de Jesus. Minha mentalidade, minha prioridade, minha visão é outra. Amém? 1 Pedro capítulo 4. Verso 1, para a gente poder contextualizar. Diz assim, ó: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Está vendo? A gente vivia antes segundo as paixões da carne dos homens, mas agora o chamado é para a gente viver de forma diferente, de acordo com a vontade de Deus. Seguindo, porque basta, chega, basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. No tempo que a gente estava sem conhecer o Senhor, a gente executava a vontade dos gentios, da carne, do pecado. Basta, chega.
tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Irmãos, o mundo estranha o comportamento do crente. Como é que você não cai na bebedeira? Como é que você não cai na prostituição? Hoje em dia as coisas estão tão fáceis, como falou um irmão. Essa geração nossa é a mais depressiva, mais suicida, e está tudo na mão dela. Tem droga na esquina, sexo na esquina, o que for na esquina. É a mais depressiva, mais suicida. Por quê? Porque o pecado não liberta ninguém, o pecado escraviza. Então Pedro está dizendo pelo Espírito que as pessoas aí fora estranham o nosso comportamento. Rapaz, como é que está todo mundo lá na Fonte Nova se escabelando pelo seu time, gritando, perdendo a voz, e bebendo, e se drogando, e você vai para a reunião da igreja, você lê a Bíblia. Eles estranham isso. É para estranhar mesmo, porque nós somos diferentes, irmãos. É para estranhar, é para a gente ser referência para eles de coisa boa. Eles têm que olhar para o crente e dizer assim: eu estou aqui todo acabado, minha vida está toda em pecado, mas tem o irmão ali, aquele irmão é luz, aquele irmão é diferente, aquele irmão tem uma vida que eu não tenho coragem de ter. Eles estranham. Por quê? Porque está todo mundo naquela direção. Mas nós temos graça, temos uma vida em nós que nos capacita, primeiro, a enxergar que aquilo tudo ali é pecado, é coisa ruim, não é para mim. Eu não faço mais parte daquela realidade, e não somente enxergar, mas ter graça, ter força para andar na direção contrária. Esse é o povo de Deus. Essa é a vida que o Senhor nos deu, nos capacita a sermos diferentes. Então, irmãos, fechando aqui, você torce para o Bahia? Vou repetir. Você torce para o Vitória? Você torce para o Flamengo? Pode torcer para o time que você quiser. Não tem um versículo na Bíblia que diz: não pode torcer para time de futebol. Não tem. Agora, irmão, seja um torcedor diferente. Seja um torcedor diferente, porque a vida que você recebeu tem outras prioridades. Quando eu iniciei a faculdade, mais de 20 anos, eu conheci uma irmã. Ela estava noiva, e numa conversa assim, fora da sala, ela me relatou a preocupação que ela tinha com o noivo dela. O noivo era crente, igual a ela, mas o noivo, no caso dele, para você não pensar que eu estou enfatizando aqui um time, uma associação, no caso dele, se tivesse jogo do Vitória, ele jogava para cima qualquer reunião da igreja, qualquer compromisso para ir para o jogo do Vitória. Tem crente que é assim. Um crente desse, me perdoe te dizer, ele não entendeu ainda. Ele não entendeu ainda que ele pertence a Jesus, que ele foi comprado e que ele não pertence mais a si mesmo. E que a prioridade dele é outra agora. Então, irmão, você torça. Agora você é diferente. Você é diferente, você tem uma vida que não permite mais você, está vendo? Não é, eu repito, não é questão de orgulho, é nobreza, é realeza.
sacerdócio real, a família real não se mistura com os costumes do restante da população. Isso, espiritualmente falando, é aplicável a nós. Nós somos da família real. Não é para ser religioso, não. Quando eu era adolescente, fazia ensino médio, naquele tempo, eu estou falando de 1987, foi no 3º ano. Eu sei que alguns aqui nem nascido tinham ainda. Mas veja, naquele tempo se tinha uma compreensão muito religiosa do Evangelho. Não é isso que eu estou falando, não. Um colega meu falou assim: rapaz, você é crente, é? Eu tinha 17 anos de idade. Você é crente? Sou, sim, sou crente. Não, porque eu tenho uns colegas, ele falou, né? Eu tenho uns colegas que são crentes também, mas os caras barbarizam. Ó, joga vôlei. Peraí, eu também jogo vôlei. Jogo baba. Para ele, crente não podia jogar vôlei, porque era a visão daquela época, tá vendo? A questão do Aeon, a questão dos costumes de cada época. Criou-se uma visão muito religiosa do Evangelho. Então, crente não joga bola. Pô, não joga não? Não pratica esportes? Não é saudável? Agora, eu quero ver o crente no baba. Aí ia ser diferente. Ele ir na bola, na dívida, e baixar o pau e dar uma rasteira no adversário. Aí isso é vida, irmão, isso é vida. Aí você é jogador, você está jogando bola, seja diferente. Você não vai bater no jogador. Você vai, eu cometi uma falta, o juiz não marcou, mas eu cometi. Eu quero ver o crente dizer assim: não, juiz, pode marcar pênalti aí, ó. Eu bati mesmo. Eu quero ver um crente desse agora, para mostrar a vida de Deus que está em você, a honestidade. Bateu em minha mão mesmo, pode marcar, foi mão. A bola bateu em minha mão mesmo. Ó, não esconder, porque o incrédulo esconde. Ainda faz assim, ó. Já viu? É o gesto mais comum do jogo de futebol. Não, é assim, ó. Baixou o pau do adversário. Não, a vida de Deus que está em você capacita você a ser honesto. Bati, me perdoe, bati, pode marcar falta, bati, me perdoe, não. E pode marcar falta porque eu errei, seu juiz. Quero ver a vida de Deus no baba. A bola eu peguei fora, eu peguei depois da linha, foi lateral mesmo. Então, irmãos, todas as coisas, sabe, existem coisas na palavra que são pecado declarado. Adultério é pecado, prostituição é pecado, e um monte de coisa que a Bíblia enumera como pecado, que você sabe, está escrito lá. Mas tem coisas que não são pecado, não é assim? Mas não convém. Não convém. Se eu me descabelar que o Brasil perdeu ou ganhou, aquilo necessariamente não vai ser um pecado, não. Mas eu quero confessar a você, eu tenho vergonha de um vizinho que não é crente me pegar nessa atitude e falar assim: rapaz, como o crente torce ali, viu? Como o crente gosta do Brasil ali, viu? Rapaz, até agora ele está gritando lá, apitando. E eu tenho vergonha, porque eu quero que ele me veja assim, na presença de Deus. Sabe Davi? Davi, a arca lá, subindo, ele alegre, dançando, botou uma estola e vai. Aos olhos do povo se tornou ridículo. Aos olhos da esposa dele, ele se tornou ridículo. Aí ela veio cobrar ele e falou assim: na presença de Deus que eu fiz aquilo. Fiz aquilo por causa de Deus. Pode ficar à vontade se ele quiser me achar ridículo, mas eu estava só eu e Deus ali, ó. E você é ridículo mesmo. Se for diante de Deus, eu vou ser. Aí eu quero que meu vizinho me veja, até ridículo que seja, mas diante do Senhor. Olha como o crente é fervoroso. Aí eu quero. Mas Bahia, Vitória, Brasil, Flamengo, São Paulo, ô irmão, eu tenho receio, lhe sou sincero, de ele entender que minha prioridade é Bahia, Vitória, Flamengo, São Paulo, Brasil.
E eu conheci uma colega no trabalho faz anos, não era crente. Quando ela soube que eu era crente, ela falou assim: ah, não, eu tenho uns amigos. Ela era paulista? É paulista? Ela falou assim: ah, eu tenho uns amigos crentes lá em São Paulo, e eles são pessoas que é assim. Para ir para a reunião deles, não tem negócio de compromisso que impeça, não. Eles fazem lá o culto deles e o resto fica para depois. Eu digo, oba! Ela conheceu uns irmãos que deram exemplo para ela de que priorizam as coisas de Deus. O resto é segundo plano. Bom exemplo. A vida que nós recebemos nos capacita a sermos diferentes, irmãos. Diferentes. Né? E aí, para poder finalizar esse assunto, 1 Coríntios capítulo 6, leia por favor comigo. Capítulo 6, verso 12. Para poder deixar marcado isso que nós falamos na palavra de Deus. 6,12, o que é que diz aí? Todas as coisas me são lícitas. Quando fala todas as coisas me são lícitas, os irmãos entendem. É para aquelas coisas que a Bíblia não diz que são pecado. Ah, é lícito me prostituir? Claro que não. É lícito roubar, mentir? Claro que não. A Bíblia já falou que isso é pecado, que essas coisas são pecado. Agora, tem várias outras coisas que Paulo, pelo Espírito, está falando assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Está vendo, irmão? Quando você foi chamado por Deus, você não foi chamado para viver pelo certo e errado, não. Isso aqui é certo, eu faço. Isso aqui é errado, eu não faço. Não, nem sempre. Tem coisa que é certa, que você pode fazer, mas você vai deixar de fazer. Por quê? Porque você pode com aquilo dar uma outra impressão a quem está te assistindo. Então, tudo é lícito. Eu posso jogar meu baba, eu posso torcer para um time. Agora, não convém, irmão, faltar a reunião da igreja para ir jogar bola. Não convém. Onde está a minha prioridade? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesse exemplo que eu dei do irmão que era torcedor do Vitória, o torcer para o Vitória estava dominando ele, pelo que a irmã falou, que eu não conhecia ele, eu conheci a noiva dele. Mas pelo que a irmã falou, o torcer para o Vitória estava dominando, porque se ele jogava qualquer coisa para cima, até reunião da igreja, para poder ir para o jogo do Vitória, estava dominando. Eu não me deixarei dominar. Está vendo, irmãos? Isso é ativo, não é passivo. O negócio está tentando te dominar. Você bota o pé na porta. Nepa! É ativo. Não é dizer assim, eu vou orar para Deus me dar uma revelação, para ver se essa coisa não me domina. Não quero. Minha vontade está mandando eu ir para Fonte Nova. Problema dela. Eu vou para a reunião da igreja. Ativo. Não é passivo, não. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a segunda vez que Paulo cita esse texto é no capítulo 10, é mesmo. No capítulo 10, Paulo novamente, não tem tempo agora, claro, mas ele citou esses dois textos em contextos aí da carta diferentes, mas veja, 10, 23. Diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Está vendo? Não é certo e errado. Às vezes o Senhor vai permitir que você faça, e às vezes virá um incômodo no coração para dizer assim, não vou fazer não. Não faço não. Mas o que é que tem? Não, Deus não me... Não estou tendo paz. Lá, Colossenses, né? Vai dizer, a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. Então, não, mas bora fazer, não tem problema, está tudo... Não vou não, o coração não se inclina, não estou com paz, não vou fazer.
é lícito, tem nada contra aqui que me impeça, mas por algum motivo o Senhor está me dizendo que não convém eu fazer, e você não faz. Então a vida do crente não é certo e errado. Às vezes a gente fica naquela legalidade, isso aqui pode, não pode? Não, se você ainda está nessa esfera, você ainda não compreendeu direito a vida que você recebeu. Não é certo e errado. Senhor, eu posso fazer? Aí, se você fizer, depois dessa pergunta, se houver paz, aí você vai fazer com segurança. Posso fazer, Senhor? Vá, tem paz aqui, eu vou fazer. E concluindo, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ainda tem isso. A preocupação com a edificação, com aquilo que de fato é proveitoso. Nem tudo que eu faço é lícito, mas nem tudo edifica. E há um princípio, irmãos, que deve estar sobre a nossa vida constantemente. Aí, é só voltar a página aí, ó, no capítulo 9, 1 Coríntios 9, qual é o verso aí? É o 23. Esse princípio, muitas vezes, vai governar nossas atitudes, dentro desse contexto que eu estou falando aqui. 9:23, Paulo fala assim, ó, tudo faço. Por quê? Por causa do Evangelho. Está vendo? O Evangelho se tornou, porque o Evangelho não é um conjunto de palavras, o Evangelho é a pessoa do Senhor. As boas novas de salvação, elas são o Evangelho. Então, o Evangelho, na verdade, é uma pessoa. Tudo faço por causa do Evangelho. Então, se isso aqui, por menor que seja, se essa atitude minha aqui pode trazer alguma suspeita, alguma coisa ruim para o Evangelho, eu deixo de fazer. Porque o mais importante não é eu me satisfazer, o mais importante é eu satisfazer ao Evangelho, ao Senhor que está sobre mim. Então, por isso o povo de Deus é diferente. Porque o mundo aí vai pelo certo e errado. Isso aqui é certo, eu faço. É errado, eu faço ou eu não faço. Mas o crente não. É a vida de Deus em nós que diz: tem liberdade, não tem liberdade. Somos diferentes e essa é a nossa glória. A gente foi chamado para ser diferente mesmo. Irmãos, a terceira coisa que o inimigo fala é assim, ó, que esse povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei. Essa é a terceira coisa que o inimigo fala a nosso respeito. Ele nos acusa de que nós não nos submetemos às leis do rei, que você pode entender como submeter-se às autoridades, ao Estado de Direito, à nossa Constituição. E aí eu pergunto a você, traga essa palavra para hoje. O inimigo falou a verdade? O povo de Deus se submete ou não se submete às leis vigentes? Me responda aí. A gente se submete? Sim ou não? Olha que silêncio interessante, né? Estão meditando, é para responder? Estão com medo de responder? A gente se submete. Quando eu fiz 17 anos e 6 meses de idade, eu fui cumprir um rito da lei nossa aqui, que é o quê? Alistamento militar. Fui lá. Fui dispensado, mas poderia. É porque não viram o bom soldado que eu seria, né? Mas eu fui. É lei que a gente se submete, né? Então, irmãos,
O inimigo falou aqui uma meia-verdade. Ele quis acusar o povo de Deus de que a gente vive a revelia, que o rei pode ter suas leis lá para outros povos que ele domina, mas para nós essas leis não servem. Isso é mentira. Em essência, isso é mentira, porque sim, nós nos submetemos às leis vigentes, nós garantimos sim o Estado de Direito. Sim. Ah, mas é romano, é grego. Não. Isso aí é o que os livros de história falam. Para nós, o único caso, vamos ler aqui, o único caso é Atos 5:29, leia aí comigo. O único caso, se você quiser dizer para alguém assim, é a única situação em que um crente não se submete, eu vou usar a mesma expressão lá do Antigo Testamento, as leis do rei. 5:29 de Atos. Vou ler do 28. 5:28 diz assim. Aí é os apóstolos com o Sinédrio de Israel, né? O Sinédrio. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Só há uma hipótese no Novo Testamento em que a igreja não é obrigada a se submeter às leis do rei. É se essas leis forem contrárias à palavra de Deus. Se baixar uma lei aí para dizer, a partir de hoje, todos os crentes não podem mais se reunir. A partir do momento que essa lei for editada, eu e você nos tornaremos transgressores. Por quê? Porque antes da lei humana ser baixada, há uma lei de Deus dizendo que os crentes, a igreja deve se reunir. Mas fora isso, a gente convive bem com tudo que é lei, que é baixada aí, e somos incentivados a isso. Romanos, capítulo 13, leia comigo. Romanos, capítulo 13, verso 1. Todo homem, quantas pessoas tem aqui nesse todo homem? Dá para contar? Dá não. Todo homem. Se é homem, se é ser humano, está incluído nessa palavra. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, está escrito isso. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Irmãos, nós devemos estar sujeitos às nossas autoridades. Você leu comigo, aí não está falando se ela é crente, se ela é incrédula, se ela é dessa religião, daquela religião, ou se ela é convertida. A autoridade que existe foi por Deus instituída. Se Deus, que é a fonte do universo de autoridade, se Ele não tivesse estabelecido autoridades aqui na terra, isso aqui seria o caos. Isso aqui seria o caos. Então, o crente é chamado, sim, a viver em sujeição às autoridades, desde que elas não prejudiquem, não estejam de encontro à palavra de Deus. Romanos foi escrito primeiro, Tito foi escrito depois. Leia comigo, Tito, capítulo 3. Verso 1. Vejam os irmãos, que Paulo, eu não vou ler, mas a carta está aí na tua mão, você lê depois. Paulo deixa Tito em Creta, para Tito colocar em ordem o viver da igreja ali naquela ilha. Está no início da carta. Paulo deixa Tito em Creta, para que ele coloque as coisas em ordem. No meio das recomendações que Paulo dá a Tito pelo Espírito, está essa daí que a gente vai ler. 3:1. Lembra-lhes. Porque lembra-lhes. Você lembra de uma coisa que você já sabe, não é assim? Você pode ter esquecido. Então, o Senhor vai te lembrar. A igreja daquela época estava ciente dessa ordenança. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois também, olha aí o estrangeiro, pois também nós, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, lembra-lhes que se sujeitem, que estejam sujeitos às autoridades. Brasil, eu não sou a melhor pessoa para falar desse assunto, não. Nosso país não precisa você concordar comigo, só escute. Eu entendo, não estou sozinho nesse pensamento, mas sei que esse pensamento não é da maioria. Eu entendo que ali por volta de mil quê? Agora 2018, 7 anos, o Brasil foi tomado por uma onda política
capitaneada pela direita, pela extrema-direita, e essa onda política conseguiu eleger um presidente. Repito aqui a palavra de Deus: Deus é quem remove reis e estabelece reis. Presidente, seja quem for, foi eleito porque Deus quis, tá? Mas aí, irmãos, entendo que nós fomos varridos. Aí agora eu me refiro a nós. Nós fomos varridos por uma onda política que abraçou os chamados evangélicos, a Bíblia chama de cristãos, e uma parcela talvez significativa de evangélico entrou nessa onda de representatividade política, de maneira que nosso país hoje, se a pessoa descobre que você é crente, ela diz: então você é bolsonarista. Se você é crente, você é conservador. Eu não duvido se os crentes, quando se encontrarem na rua agora, se deixar de perguntar: você é crente, você é conservador? Você é progressista? Porque esses termos entraram na pauta. Quero dizer aos irmãos, sou totalmente contra isso. Não sou conservador, não sou progressista, sou crente. Sou redimido pelo sangue de Jesus. Tá certo? Conservador, progressista não me definem. Tá? Não sou definido por esses termos. Vivo sujeito às autoridades e na minha boca, me perdoe, está falando de mim, você não vai achar esses termos ladrão de 9 dedos, nem genocida, você não vai achar, irmão. Sabe por quê? Porque o crente, ele tem que saber o terreno em que ele pisa. Nós devemos respeitar nossas autoridades, tá certo? Extrema direita, extrema esquerda, deixe isso para o mundo. Aqui, ó, lembra-lhes que se sujeitem às autoridades. Senão, ainda temos que orar por ele. Eu não achei, perguntei a Jaime, não conseguimos achar, mas eu creio que muitos irmãos viram. Teve uma postagem no Comunhão dos Santos, que eu acho que foi Jaime que botou. Tem tempo, deve ter sido lá, não sei quanto tempo tem. Estou até tremendo. A postagem foi a seguinte: tinha o busto dos imperadores romanos do tempo do Novo Testamento, só o busto. E embaixo dizia assim, ó: esses são os imperadores daquela época, aos quais Paulo pediu para que a igreja se submetesse e orasse por eles. Irmão, só tinha gente cruel, era um mais cruel do que outro. Só que a Bíblia não está preocupada se a autoridade é crente ou incrédula, ou se é cruel, persegue a igreja. Não, a Bíblia está dizendo que você tem uma vida de Deus em você, e a autoridade foi estabelecida por Deus, e você tem que se submeter a ela, independente da cor do partido que se sentar naquela cadeira do Palácio do Planalto. E eu quero dizer a você uma coisa: eu não estou dizendo para você concordar com tudo que a autoridade faz, não, irmãos. Eu estou dizendo para você respeitar. Porque tem outro texto que você conhece, que eu não vou ler aqui, eu vou citar, lá em Judas, que diz que os incrédulos, malignos, é que não respeitam a autoridade, difamam as autoridades. E aí a Bíblia vai dizer que Miguel, diz assim, ó: embora até os anjos, embora maiores do que nós em força e poder, são poderosos os anjos, mas os anjos, eles compreendem isso que está aqui em Romanos e Tito, que há um sistema de autoridade no universo, e quando você pega as linhas desse sistema, elas vão cair em Deus.
Porque Deus é a fonte da autoridade. Se não tiver autoridade no universo, é um caos isso aqui. Aliás, o primeiro pecado do universo se deu porque justamente um anjo se rebelou contra essa autoridade, que é Deus. Então toda tentativa de rebelião, de desrespeitar a autoridade, de querer fazer justiça com as próprias mãos, isso é satânico. E lá em Judas vai dizer que os anjos, embora maiores em força e poder, eles não se ousam a difamar as autoridades. Então, lá é relatado o caso em que Miguel, irmão, Miguel é um arcanjo. Sabe o que é arcanjo? Arque, ângelos. Arque é principal. Então, Miguel não é só um anjo. Miguel é um arcanjo. Mas ele está diante de Satanás, disputando o corpo de Moisés. Não precisa você entender aqui agora. Só o que a Bíblia chama a atenção. E ele próprio não enfrentou Satanás. E mais, ele não difamou, ele não desrespeitou. Você é um rebelde e xingou Satanás. Não. Sabe por quê, irmão? Porque isso seria pecado também. Sabe o que Miguel disse? O Senhor te repreende, Satanás. O Senhor, não eu. Sua briga é com ele. Você está desrespeitando a ele. Só que muitas vezes a gente quer, dizendo que está combatendo o inimigo, a gente está usando as armas do inimigo. Aí eu vou terminar, né? Já passei do horário, me perdoe. Você vê uma parcela de crentes achando que com isso está lutando pelo país, está lutando pelo evangelho, está confundindo as coisas. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que o Senhor nos guarde. Retornemos ao evangelho. Voltemos ao evangelho, desrespeitando as autoridades. Eu não ia falar isso não, mas vou falar, já me quebrei mesmo. Tem um vídeo, porque, eu quero dizer a você, na reunião de oração, quando a gente ora pelas autoridades, né, não tem esse momento que a Bíblia fala, né? Um sentimento que tem me vindo sempre ao coração, sabe o que é? É orar pelos irmãos que estão lá no meio. Porque naquele meio ali de deputados, senadores, do próprio governo, tem irmãos. E esses irmãos, assim como eu, eles precisam entender que nós somos diferentes. Nós temos a vida de Deus, nós temos um testemunho a zelar, nós carregamos um nome sobre nós, e esse nome não é o partido político, não é a corrente extrema esquerda, extrema direita, não, é o nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, irmãos, às vezes você percebe que os próprios irmãos que estão lá dentro, eles se travestiram dessa coisa de política, de polaridade, de extrema esquerda, extrema direita, e eles não fazem o papel para o qual eles foram chamados para fazer. E aí eu quero dizer, repito, irmãos, não precisa você concordar comigo não. Não precisa não. Só escute. Há um vídeo, quando eu vi me senti mal. Vou finalizar me referindo. Há um vídeo, dizendo isso. Há um vídeo, nosso presidente foi recebido na Câmara dos Deputados, salvo engano. Geralmente acontece algumas ocasiões em que o próprio presidente se apresenta na Câmara, no Senado da Câmara, para poder apresentar algum projeto. E a cena desse vídeo é exatamente essa. Nosso presidente chegando àquela sala e os deputados de direita, o que estava fazendo o vídeo se diz crente,
Ele posicionou o celular. Se você conhece esse vídeo, o celular pegava ele, a turma dele e o presidente ali entrando. O presidente botou o pé na sala, eles começaram a cantar. Oh, o ladrão chegou, o ladrão chegou. Ô, irmão, eu estou falando para você se chocar mesmo. Mas não precisa você concordar comigo, não. Irmão, isso é desrespeito, tá? Isso é desrespeito. Mas ele faz, mas ele acontece, deixe ele com Deus. E eu estou falando isso, repito, seja quem for que sente naquela cadeira, direita, esquerda, seja Nero, seja Diocleciano, seja Constantino, né? Seja quem for, eu e você somos diferentes, irmão. Guardemos nossa boca. Façamos aquela oração do Salmo. Vigia, Senhor. Põe guarda, Senhor, a porta da minha língua. Vigia minha boca, para eu não falar besteira. Então, o inimigo falou, já finalizei aqui. O inimigo falou que nós não nos submetemos à autoridade. Sim, nos submetemos e devemos respeitá-las. E somente no caso em que elas estiverem claramente contra Deus, querendo proibir a igreja, usando um argumento antibíblico, aí sim nós temos liberdade. Mesmo assim, não sei se você prestou atenção, mas mesmo depois que Pedro fala aquela palavra de que importa obedecer a Deus e não aos homens, ele não desrespeita o sinédrio, não. Ele fala que eles tinham um compromisso acima de tudo com Deus, mas não desrespeita, não xinga, não bate o pé, não agride, mantém o respeito. Isso é submissão. Submissão não é obediência, tá vendo? Submissão nós devemos ter sempre. Você não vai desrespeitar, agredir a autoridade, bater nela. Submisso, respeitosos. Agora, obedecer, aí depende, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus. Mas submissão sempre, irmão, se sujeitem às autoridades, não desrespeitem, não agridam. E para finalizar, já falei 3 vezes que ia finalizar, tema, mas eu falo para os irmãos meditarem nisso. Irmão, tema difícil para mim, não estou dizendo que é para você, para mim, assumo a responsa. Tema difícil para mim, nesses últimos dias, é falar do 8 de janeiro. Sabe por quê, irmão? Ô Liz, você foi presa no 8 de janeiro? Não, né? Por quê? Você não estava lá? Você foi presa, Neuza? Não, né? Aí sabe o que eu fico pensando? Tinha gente lá, nossos irmãos em Cristo, e tinha outras pessoas também, claro. Quebraram tudo, dilapidaram o patrimônio, incorreram em crime, sentaram no banco dos réus. Aí agora vai pedir oração, porque o Supremo, ou quem quer que seja, está aumentando as penas. Ora, irmão, não era nem para merecer a pena. Você lembra que quando nós lemos em Romanos 13, Paulo fala assim, ó: você quer não temer a autoridade? Faça o bem. Sabe por quê, irmão? Porque a autoridade, grave bem isso, ela é vingadora. Se fez o mal, ela entra para vingar. Ela não entra para passar a mão na cabeça, não. Ela entra para punir.
eu não sou jurista, nem sou da área de direito. Não posso discutir aqui dosimetria da pena. Não vou entrar nesse mérito, mas vou entrar no mérito da palavra. Se eu tivesse lá e quebrasse o relógio, passasse batom na estátua, ou quebrasse mesa, cadeira e vidro, irmão, eu tenho que ser punido. A justiça pede para que eu seja punido. Não é dos homens, não é de Deus. Porque eu incorri em crime, eu sentei no banco dos réus. Dosimetria é segundo momento. Mas se eu não estava lá, eu nem ia merecer pena nenhuma. Então é difícil, sabe por quê? Porque para mim isso vem nessa esteira de os evangélicos entrarem de cabeça nesse negócio de extrema direita, dessa polarização que se abateu sobre o Brasil. Deus salve o Brasil, Deus tenha misericórdia do seu povo. E Jesus Cristo é o Senhor. Peço perdão, concluí a mensagem aqui e passei do tempo. Amém. Senhor, agradecemos mais uma vez por estar diante da Tua palavra. E aquilo que o Senhor deseja nos falar, que seja falado para a Tua glória. Bendito seja o Teu nome. Amém, Marcelo.